Aos Colossenses, capítulo 3. Vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 4. Essa passagem servirá como base para o estudo nessa noite. Aqui nessa parte da carta, meus irmãos, Paulo fala da nossa união com Cristo e os resultados práticos da nossa união com Cristo. E nós vamos ver que há uma mudança muito clara no tema da carta. Daqui a pouco, na parte do contexto, eu vou trazer algumas informações que isso vai ficar mais claro para os irmãos. O texto da palavra do Senhor nos diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Vamos orar mais uma vez. A Tua palavra foi lida, Senhor, e nesse momento será exposta. Nós queremos rogar ao Senhor que fale ao nosso coração de maneira poderosa, clara, e que o Teu Espírito Santo possa desafiar a cada um de nós a pôr em prática aquilo que receberemos da Tua palavra nesta noite, da porção da Tua palavra. Nós rogamos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o que é um cristão? A gente é considerado como país, um país cristão. Se a gente juntar aí todos os ramos da religião que se identificam com o cristianismo, aí nós estamos falando do protestantismo, do catolicismo e outras denominações que também se consideram cristãs. A pergunta é: o que é um cristão? Visto que se a gente pegar todas essas pessoas que se enquadram nessa categoria, elas têm formas de pensar muito diferentes, formas de se comportar muito diferentes. O que é que identifica um verdadeiro cristão? Eu entendo que aqui nessa parte da carta o apóstolo Paulo começa a responder essa pergunta. E quando nós olhamos não só para essa porção da Escritura, mas para outras partes, especialmente do Novo Testamento, nós vamos perceber que o cristão é aquele que foi sepultado com Cristo, ou seja, que morreu para o pecado, mas que também ressuscitou com Cristo. Então, ser cristão em termos bíblicos e não na opinião geral, é a união com Cristo, é estar unido a Cristo. E como essa união com Cristo afeta todas as dimensões da nossa vida, os nossos relacionamentos, a nossa maneira de lidar com as coisas práticas do dia a dia, tudo isso diz respeito à nossa união com Cristo. Então, para além de um mero exercício mental de fé, o cristianismo é acima de tudo uma questão de prática, de vida, e o apóstolo Paulo vai deixar isso muito claro aqui, a partir do capítulo 3. Ou seja, se aqueles irmãos estão unidos a Cristo, isso precisa ser claramente demonstrado na vida prática. Essa passagem do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses é uma porção muito importante, porque ela marca a transição na carta aos Colossenses. Na primeira parte, capítulos 1 e 2, Paulo vai nos mostrar o que Cristo fez em nós. A gente pode dizer que é uma parte mais doutrinária. Então, o que foi que Cristo fez em nós?
E aí Paulo vai mostrar a sua primazia em todas as coisas, o que Cristo fez na obra da redenção na cruz, nos resgatando do cativeiro do pecado e nos trazendo para Ele, nos fazendo posse dEle. Então, na primeira parte da carta, capítulos 1 e 2, Paulo fala do que Cristo fez em nós. A segunda parte da carta, capítulos 3 e 4, é uma parte mais prática. É como se Paulo estivesse agora, a partir do capítulo 3, aplicando o conceito. A gente sabe muito bem o que é isso por conta da nossa vivência até no ambiente escolar e também nos sermões da igreja. Quem está atento aqui à nossa maneira de expor a Escritura, a gente expõe o texto e depois da exposição fazemos as aplicações, respondendo à pergunta: o que é que isso tem a ver com a gente? O que é que essa porção da Escritura tem a ver com a minha vida? Então, na segunda parte da carta aos Colossenses, Paulo responde essa pergunta: o que Cristo faz através de nós? Quais são os resultados práticos de alguém que de fato está em Cristo? Então, do versículo 1 ao verso 4, ele mostra que por causa do poder da ressurreição de Cristo, o cristão pode, a partir de agora, essa, portanto, a porção de hoje é uma introdução, ou seja, uma vez que o cristão ressuscitou com Cristo, não só foi sepultado com Ele, mas ressuscitou com Cristo, nós podemos, entre outras coisas, vencer as concupiscências da carne. Veja aí, versículos 5 a 11, eu estou apenas nas questões introdutórias e contextuais. Paulo vai dizer no verso 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, na luta contra o pecado, o fato de estarmos em Cristo, isso é determinante. Ressuscitamos com Cristo para uma nova vida e isso implica vencer os desejos carnais pecaminosos. Mais ainda, versículos 12 a 17, Paulo vai mostrar que em Cristo nós podemos desenvolver as virtudes espirituais. E ele vai dizer no verso 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade e daí por diante. Isso só é possível estando em Cristo. Vejam que Paulo vai falar de maneira muito prática os resultados da nossa união com Cristo. Mas ele diz mais, versos 18 e 19: a nossa união com Cristo tem impacto na vida conjugal, na vida do lar, no casamento. E ele vai mostrar aí versos 18 e 19: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Verso 19: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Então, a união com Cristo tem resultados práticos na nossa luta contra o pecado, tem resultados práticos no desenvolvimento das virtudes cristãs, tem resultados práticos na vida do lar, marido e mulher, mas olha só, versos 20 e 21, tem impacto também na vida dos filhos. Paulo diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. O verso 20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: estar em Cristo é mais do que uma declaração de lábios, é uma questão de vida. Isso tem impacto em todas as dimensões. E ele diz mais, para a gente concluir essa parte de introdução: relação entre patrão e empregado. E Paulo vai mostrar isso nos versos seguintes, quando ele diz assim: servos, verso 22, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é quem estáis servindo. Agora olha o verso 1 do capítulo 4. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor
no céu. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. A Escritura é mais do que, e a vida cristã é mais do que uma questão teórica. Estar unido a Cristo traz resultados práticos para todas essas áreas. E nós vamos começar hoje a exposição do verso 1 ao verso 4. Permaneça com a sua Bíblia aberta. O verso 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A Nova Versão Internacional traduz esse verso da seguinte forma: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mais uma vez aqui, eu entendo que a tradução melhor aqui, que melhor expressa o sentido do texto original, é a da NVI, tal como nós vimos no verso 20. Essa condicional aí, os autores, os estudiosos dizem que é uma condicional de primeira classe, dizendo o seguinte: tudo o que será dito posteriormente é verdadeiro. Ou seja, não é uma possibilidade meramente. Mas o que Paulo está dizendo aqui ele é afirmando, já que, uma vez que, desde que vocês morreram com Cristo, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, vocês ressuscitaram. Paulo não tinha dúvida disso. Já que vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, e aqui ele usa uma expressão que eu sempre chamo a atenção dos irmãos, uma conjunção. Ele diz, portanto. E isso aqui precisa ser ligado aos versos anteriores do capítulo 2. E o que foi que Paulo falou nos últimos versículos do capítulo 2? Ele falou, por exemplo, das pessoas que buscavam o progresso espiritual nas filosofias humanas, nas vãs filosofias, outras pessoas que buscavam um elevo espiritual no legalismo, se submetendo a práticas, outros que buscavam uma experiência mística, visões, ver anjos. E nós vimos a semana passada aqueles que buscavam uma vida espiritual mais elevada praticando o ascetismo, que é quando você impõe a si mesmo regras severas. O que Paulo está dizendo aqui é: se vocês, uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, estão juntamente com Ele, essas coisas não têm mais nenhum valor para vocês, porque não tem nenhum valor na luta contra o pecado. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? É que o antídoto contra o pecado, que ele vai falar nos versos seguintes, é estar com Cristo, é estar ligado a Cristo, unido a Ele, e não às filosofias vãs. Porque de onde nós extraímos essa ideia? Porque Paulo usa aqui a palavra ressuscitar. E eu chamo a atenção dos irmãos que quando Paulo fala aqui, fostes ressuscitados, a maneira como esse texto se encontra aqui no original, indica que a nossa ressurreição foi um acontecimento completo no passado, mas que os resultados são constantes. O que Paulo está dizendo é: no momento que vocês foram convertidos, vocês ressuscitaram para uma nova vida. Vocês compartilham essa vida com Cristo, que pode ser traduzida numa vida completamente diferente daquela que era vivida antes da ressurreição em Cristo.
Um autor comentando essa passagem diz o seguinte: quando Cristo saiu do túmulo, nós deixamos as ligaduras do pecado juntamente com Ele para vivermos uma nova vida. Ou seja, a partir do momento da conversão, você é uma nova criatura. Há uma ruptura com os rudimentos do mundo para uma nova vida. Eu menciono um outro autor aqui que ele diz o seguinte: a crença correta é sempre uma base sólida para o comportamento correto. A compreensão e apropriação da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo por parte do crente é crucial para viver a nova vida em Cristo. Quando a gente fala de ressurreição, é um negócio violento. A morte é um negócio violento. A ressurreição também. Quando Paulo diz aqui, vocês ressuscitaram com Cristo, essa ressurreição é algo tão violento que se torna evidente diante das pessoas. E aí isso fica claro porque Paulo diz que as nossas disposições internas mudam. Se antes você buscava algumas coisas do aqui e agora, a sua vida se resumia a se consumir no aqui e agora, Paulo diz assim: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nós observamos aqui, meus irmãos, que há uma mudança de foco, há uma mudança de perspectiva, há uma mudança de interesse. E o verbo buscar aqui envolve um esforço da nossa parte, e constante. Nós afirmamos na nossa teologia que a salvação é monergística, ou seja, é uma única força que atua para que a salvação se concretize, e essa força é de Deus. Nós não cremos no sinergismo, que é uma junção da força humana, da graça preveniente, com a graça de Deus, e aí essa junção de forças, Deus e o homem, promove a salvação. Nós não cremos nisso, nós não somos sinergistas, nós somos monergistas. Agora, uma vez que essa obra da graça de Deus nos alcançou, nós somos capazes, pela operação da graça, de nos esforçarmos para a santificação. E é isso que Paulo está dizendo aqui: buscai. Ou seja, envolve um esforço humano. Eu me lembro que um dos pastores que foi pastor da infância, final da infância, início da adolescência, ele dizia o seguinte: Deus não muda você, então não ore, Deus muda o meu coração. E ele dizia o seguinte: o mais correto é: Deus me dê a condição de usar os meios de graça que o Senhor mesmo dispôs para que as mudanças em minha vida sejam efetuadas. Meus irmãos, eu entendo que de alguma forma esse tipo de pensamento se encaixa com o que Paulo está dizendo aqui. Uma vez que vocês foram ressuscitados com Cristo, estão ligados a Ele, passem a buscar as coisas lá do alto. Busquem, procurem desenvolver os valores espirituais que nos identificam com Cristo. Procurem desenvolver os valores espirituais que nos identificam como pessoas que estão ligadas a Cristo. E quais são algumas dessas virtudes? Nós podemos citar uma porção de listas aqui. Na própria passagem aos Colossenses, no versículo 12 até o verso 17, Paulo fala sobre algumas delas. Se a gente vai para a carta aos Gálatas, no capítulo 5, Paulo tem outra lista sobre elas. Se a gente vai para a carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17, Paulo traz uma lista dessas virtudes, que a gente pode resumir: justiça,
mansidão, paciência, sabedoria, domínio próprio, bondade, amor, perdão e uma série de outras virtudes que nos identificam como verdadeiros discípulos de Cristo. E o que Paulo está dizendo aqui é: busquem estas coisas, buscai as coisas lá do alto. Isso não significa dizer que nós somos extraterrestres, que vivemos numa bolha. A partir do momento que você se converte, você vive numa bolha e abandona tudo aqui nesse mundo, e agora a sua mente só nas coisas celestiais. Isso não pode ser verdade, sabe por quê? Porque o próprio Paulo vai falar dos resultados práticos da nossa vida com Cristo, na família, no trabalho, nos nossos relacionamentos. Então Paulo não está dizendo aqui que nós devemos abandonar tudo e apenas pensar nas coisas do alto. O que Paulo está dizendo é que nós devemos colocar o nosso anseio maior em Cristo. Nós devemos colocar o nosso anseio maior em Cristo. Por isso ele diz: buscai as coisas lá do alto, anseiem por elas. O autor, comentando essa passagem, diz assim: nenhum de nós está imune ao engano de nos concentrarmos tanto nas coisas terrenas que começamos a perder de vista as coisas celestiais. Nenhum de nós está imune ao engano de nos concentrarmos demais nas coisas aqui, a ponto de nos esquecermos de que a nossa pátria final e definitiva não é aqui. Eu já mencionei aqui para os irmãos, o reverendo Canelhas faleceu recentemente, professor da área de pastoral no JMC, no seminário, por muitos anos. Ele falava algo interessante e deve nos levar a refletir. Ele dizia o seguinte: o pouco número de sermões e de estudos bíblicos em assuntos escatológicos pode ser uma evidência de que nós estamos amando demais esse mundo, a tal ponto de que a gente não quer se desligar dele. A vida aqui, meus irmãos, e de fato ela é cheia de facilidades, né? Com o avanço da comunicação, da tecnologia, tem hora que a gente está tão imerso nas coisas daqui que parece que a gente perde aquela urgência, a expectativa das coisas lá do alto. A gente vive uma vida tão confortável, a gente praticamente não precisa sair de casa a não ser para trabalhar, e alguns agora nesse contexto nem para isso, o home office. A gente quer comida, pede pelo celular. A gente quer um cinema dentro de casa, não precisa mais ir numa locadora e locar um vídeo, um filme como antigamente. Você acessa lá o seu catálogo na Netflix ou em qualquer outra plataforma de streaming, e você tem acesso ali a ilimitado. Você se locomove hoje com facilidade. Você tem uma moto, um carro, uma bicicleta. Esta vida cria um ambiente propício para que a gente deixe de buscar as coisas lá do alto e passe a desejar apenas as coisas do aqui e agora. Eu acredito, eu não tenho dúvida de que uma das razões, o porquê a igreja primitiva tinha urgência pelo retorno do Messias, tinha a ver com as perseguições. Aqueles irmãos não tinham vida fácil. Havia uma urgência, um clamor pelas coisas lá do alto na igreja primitiva. Faça um exercício agora mental. Quantas vezes ou com que frequência o seu coração anseia as coisas lá do alto? É importante a gente fazer esse exercício. Você que está em casa nos acompanhando também.
Paulo diz: buscai as coisas lá do alto, e isso tem a ver com a nossa posição em Cristo de ressuscitados. Mas ele diz mais, verso 2, ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que essa busca das coisas lá do alto, das virtudes de Cristo, deve envolver o nosso ser como um todo, os nossos anseios, mas a nossa mente. Pensar nas coisas lá do alto, preencher a mente com pensamentos piedosos que glorificam a Deus. E isso tem a ver com o cuidado que devemos ter com o que ouvimos, com o que lemos, com o que assistimos, com o que vemos. Porque aquilo que entra, as coisas entram na nossa mente pelos órgãos do sentido. As coisas entram na nossa mente assim, é porque você vê, é porque você ouve, é porque você lê. E tudo aquilo que a gente absorve por meio desses sentidos, vão tomando conta do nosso coração. Recentemente eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos, se eu não me engano. Ele disse que há um tempo atrás ele acordava e nas primeiras horas do dia o coração dele era tomado por uma angústia muito grande e ele não sabia o porquê. E ele começou a pensar sobre a rotina dele nas primeiras horas do dia. E ele disse, nessa época ele estava envolvido com a chancelaria do Mackenzie, era professor no Jumper, muito envolvido com muita coisa. E ele disse que percebeu que a primeira coisa que ele fazia no dia, quando ele acordava, depois de orar ali agradecendo a Deus, era dar uma vasculhada, tomava café e dar uma vasculhada nos e-mails dele. Aproveitava e dava uma passada lá no feed, na linha do tempo, nas redes sociais, no Facebook. E aí ele disse o seguinte, que aquele primeiro contato que ele tinha nas primeiras horas do dia era com notícias às vezes desagradáveis, e isso impactava muito a sua mente. E ele disse que mudou isso. Não é fácil, e eu tenho lutado com isso também. É uma tentação tão grande. Você acorda, quando você coloca, liga o Wi-Fi do seu celular, começa a espirrar um monte de notificação do dia anterior, da noite anterior. Tem gente que manda mensagem até 1 da manhã, 4 da manhã, chega a mensagem, notificação do seu celular, e aquelas que já chegaram nas primeiras horas do dia. Aí quando você liga o Wi-Fi, começa a espirrar um monte de notificação. E aí você vai vendo, vai olhando, e de repente o seu coração já encheu daquelas coisas. Meus irmãos, Paulo diz aqui: pensai nas coisas lá do alto. E é muito provável que Paulo estivesse se referindo aqui à busca constante que nós temos na nossa mente pelas honrarias humanas, pelos poderes, pelos prazeres, por bens materiais e tantas outras coisas que podem preencher a nossa mente a tal ponto da gente deixar de pensar nas coisas lá do alto e pensar apenas nas coisas do aqui e agora. E aí Paulo diz, ele justifica: pensai nas coisas lá do alto, porque morreste. Vocês morreram com Cristo e ressuscitaram com Ele também. E como pessoas que morreram e ressuscitaram com Cristo, vocês cortaram as relações com o mundo. Não no sentido absoluto, mas no sentido de que aquilo que domina o coração é diferente de antes da ressurreição para uma nova vida em Cristo. O conjunto de valores que você tem agora é outro. E aí Paulo diz
Final do verso 3: e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A palavra oculto aqui significa encobrir, ocultar, manter em segredo. E a gente precisa aqui ter em mente o contexto da carta aos Gálatas. Os hereges que estavam ali semeando contenda no meio da igreja de Colossos entendia que os tesouros da sabedoria estavam escondidos aonde? Na religião de mistério, nos livros, na filosofia. E essa sabedoria era descoberta por meio do estudo, por meio do aprimoramento, por meio do enlevo espiritual, experiências místicas, por meio de um comportamento ascético, se afastando das coisas do mundo. Paulo diz, é como se Paulo dissesse aqui: para nós não, a nossa sabedoria, o nosso tesouro é Cristo, e nós estamos escondidos nele. A nossa vida está segura, oculta em Cristo. Essa é a ideia de ocultar no sentido de estar seguro. No entendimento de Spurgeon, ele diz que o verbo escondido aqui pode indicar três coisas. Eu gostaria de trazer aqui para os irmãos. Ele fala, primeiro, proteção ou segurança. Os crentes estão permanentemente ocultos, firmemente presos, ligados a Cristo. O segundo sentido do verbo oculto, porque aqui é um verbo ocultar, segundo o Spurgeon, é identidade. Ou seja, os crentes estão intimamente ligados com Cristo em Deus. Esta imagem expressa a comunhão do crente, a sua identidade com o Senhor ressuscitado. E em terceiro, ele fala que a palavra ocultar, o verbo pode significar sigilo, ou seja, a vida do crente é alimentada por uma fonte que o mundo não conhece, que o mundo não vê. Por isso, as pessoas guiadas pela carne não conseguem entender os cristãos. E exatamente eu entendo que é uma junção dessas três palavras aqui, porque o crente ele tem sua vida escondida em Cristo. O sentido é, ele deixou de ser aquela criatura, o velho José, a velha Maria, o velho Antônio, e agora a sua vida não é mais aquela outra, as pessoas não conseguem mais ver aquele, é uma outra pessoa que está escondida em outra. Já não sou eu, Paulo diz, mas Cristo vive em mim. Lembram-se disso? Já não sou eu, aquele velho Saulo, perseguidor da igreja, não existe mais. Este novo Saulo está escondido, é Cristo que está vivendo em mim. Nesse sentido, nós somos mini-cristos ambulantes, andando por aí, pelas ruas, pelos becos, pelas avenidas, trabalhando nas instituições públicas, privadas. Estes crentes que estão ocultos em Cristo. É por isso que as pessoas olham para esses crentes e dizem: não consigo entender nada desse povo esquisito. E de fato, porque aquilo que alimenta esse povo esquisito está oculto dos olhos carnais dos homens. Já não sou eu, diz o apóstolo Paulo, repetindo, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, o verso 4, Paulo conclui essa parte da carta, onde ele fala da nossa união com Cristo e os resultados práticos disso, e diz no verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu acho interessante aqui o jogo de palavras que Paulo usa.
Porque esses crentes estão ocultos em Cristo e eles são considerados a escória do mundo. De fato, os crentes são. Os crentes, meus irmãos, eles nunca foram assim considerados pelo mundo como um povo de primeira linha, de primeira classe. Os crentes são sempre considerados os tapados, mas não é porque eles não têm entendimento, capacidade intelectual. É porque eles não se submetem aos ditames desse mundo. Então, por exemplo, hoje a gente defende coisas que na sociedade moderna é retrógrada. Então as pessoas olham para nós e dizem assim: que povo tapado, ainda está naquela visão ultrapassada. Esse tipo de coisa já não cabe mais na sociedade moderna. Esses crentes são considerados a escória, a glória deles está oculta, ninguém consegue ver. Agora olha o jogo de palavras que Paulo usa aqui. Quando Cristo, que é a nossa vida, não a minha vida, eu estou oculto nele. Quando Ele, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Os ímpios que hoje ridicularizam os servos de Deus, dizendo: que povo tapado, quando Cristo se manifestar, eles verão a glória de Cristo e verão a glória também dos filhos de Deus. Porque Paulo diz que Ele vai se manifestar em glória, e nós que estamos ocultos em Cristo também seremos manifestados. A Bíblia até diz que nós participaremos do julgamento também. Quando Jesus se manifestar em glória, Ele vai separar os cabritos das ovelhas, vai colocar as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda, e estes também participarão do julgamento final. Estes que o mundo não conseguia ver, porque as suas vidas estão ocultas em Cristo, serão manifestos em glória, assim como Cristo também se manifestará. William Hendrickson, que é um comentarista de uma coleção traduzida pela nossa editora, Cultura Cristã, ele comentando esse verso diz assim: quando Cristo se manifestar em sua segunda vinda, os seus atributos de majestade e poder e seus atributos forem publicamente expostos, então os colossenses também serão manifestados com Ele, com uma glória parecida. Quando Cristo se manifestar, a sua glória será exibida, e a glória do seu povo também, que tem a sua vida oculta nele. Eu entendo que essa palavra de Paulo aqui foi uma palavra de encorajamento para essa igreja, porque esses irmãos aqui estavam sendo intimidados pelos hereges, dizendo que eles precisavam de uma experiência mística, precisavam de uma experiência na filosofia para alcançarem a glória do conhecimento. E Paulo diz: nada disso, porque a nossa glória, a nossa vida está oculta em Cristo, que é a sabedoria de Deus. E apesar de vocês não verem hoje, um dia vocês vão ver. Sabe quando? Quando Ele se manifestar. Aí vocês vão ver que nós também seremos manifestados com Ele em glória. Meus irmãos, essa é a parte introdutória de uma parte da carta que é mais prática. A semana que vem a gente vai ver, como eu mencionei logo no início, quais são os resultados de tudo isso. Alguém pode dizer: eu ressuscitei com Cristo. Quais são as evidências na sua vida? As pessoas conseguem perceber isso?
na maneira, por exemplo, que você lida com o pecado, com as concupiscências. As pessoas podem ver isso na sua manifestação das virtudes. Você é alguém que demonstra as virtudes de Cristo. E a vida no lar, como está? Ela expressa de fato essa união com Cristo, essa ressurreição para uma nova vida? É sobre isso que Paulo vai falar nos próximos versículos, até o verso 1 do capítulo 4. Eu gostaria de saber dos irmãos se há alguma pergunta, alguma colocação diante do que foi dito nessa noite.